Então, boa tarde, pessoal. Gostaria de dar as boas-vindas a quem está aqui. E hoje a gente vai continuar a aula, né? Vai ter a primeira aula com conteúdo de sociologia com a temática do trabalho. Tem uma apresentaçãozinha para fazer para vocês. Deixa eu colocar nela aqui. Tá? Então, vou estar acompanhando vocês por aqui e vocês vão acompanhando a apresentação, tá? Hoje o tema da aula que a gente vai trabalhar, que a gente vai discutir e debater, é sociedade e trabalho, tá? Ou trabalho e sociedade. Dentro dessa perspectiva, a gente vai fazer uma conversa a respeito dos conceitos, do conceito de trabalho, das concepções que temos sobre trabalho, sobre alguns aspectos históricos relacionados ao trabalho, e é da relação que as relações de trabalho, com as diferentes configurações das relações de trabalho, trazem para a sociedade e trazem para a história humana, tá? Então a gente vai primeiro fazer um debate sobre concepção de trabalho de maneira geral e a gente vai tentar pegar esses aspectos mais conceituais, teóricos, e fazer uma interface com a questão histórica. Para subsidiar a aula de hoje, eu peço para vocês, como eu coloquei lá no Google Sala de Aula, darem uma lida no livro didático Sociologia e Movimento, capítulo 9, no item número 1, primeiras palavras, vai falar um pouco sobre de maneira muito superficial, vai falar sobre algumas concepções de trabalho ao longo da história, e depois vai falar sobre as concepções do trabalho em Marx, Weber e Durkheim, a Santíssima Trindade da sociologia. Os três, a partir de perspectivas teóricas diferentes, eles têm uma concepção sobre o trabalho, eles trazem uma reflexão sobre o trabalho, que a gente vai trazer aqui, tá? Não diretamente trabalhando com como Marx vê o trabalho, como Durkheim vê o trabalho, como Weber vê o trabalho, mas como pessoas que, a partir de diferentes perspectivas, se propõem a refletir sobre o trabalho e como é que essas reflexões também incidem sobre o imaginário social que ainda existe e que subsiste sobre a questão do trabalho, tá bom? Então, primeiro aqui tem uma tirinha que eu queria que vocês dessem uma olhada, da Mafalda. Mafalda é muito boa, sempre traz muitas reflexões importantes, tá? E aí, nessa tirinha está escrito aqui, que vocês estão vendo. O Miguelito fala assim, tudo bem trabalhar para ganhar a vida, claro. Mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida? É uma reflexão interessante. Porque muita gente, vocês ainda não, que imagino que se vocês, a maioria de vocês não trabalha ainda, ou mesmo quem trabalhe tenha o trabalho como algo mais complementar do que propriamente a atividade principal, até porque a atividade de estudo de vocês toma conta do dia inteiro e provavelmente das noites de vocês, mas quem trabalha muitas vezes tem a percepção de que o trabalho faz a vida desperdiçar. E eu queria trazer uma reflexão que, apesar de vocês não estarem trabalhando, vocês estarem no processo de formação, né? Vocês aí, estudantes do terceiro ano do ensino médio, mas como vocês fazem um curso técnico, primeiro, o curso técnico integrado ao ensino médio, que é o caso do curso de vocês, ele já é muito focado na questão do mundo do trabalho. Então, ele é voltado para o processo de profissionalização, voltado para o mundo do trabalho. Inclusive, a educação, de maneira geral, no século XIX, século XX, quando a educação vai se tornando um dever do Estado, vai se constituindo como um dever do Estado, muitos dos pensadores, as pessoas que propunham, né, uma forma de educação que
fosse benéfica para a sociedade, propunham que a educação fosse uma educação, principalmente a depender da classe social, voltado para determinados aspectos da vida prática. Isto é, para o mundo do trabalho, para a profissionalização. A educação infantil vem muito na perspectiva de ensinar as crianças a lerem, né, escreverem e fazerem contas básicas, ensinarem as pessoas determinados aspectos da sociedade humana, como seus valores, como sua história, como seus símbolos, como os conhecimentos científicos que vinham sendo construídos a partir daquele momento, mas tudo isso voltado para a esfera do trabalho. Então, em certa medida, assim, em certa medida não, com certeza, o processo de formação, os estudos, a escolarização, ao qual vocês estão submetidos e vocês devem participar e se colocarem à disposição, é um processo voltado para a vida em sociedade, para o trabalho, tá? Então, o trabalho, essa atividade de formação, essa atividade de estudos que vocês têm já é uma preparação para a vida do trabalho. E, em certa medida, ela é um trabalho em si, né? E é isso que eu queria que vocês refletissem. A gente vai refletir sobre o trabalho agora, mas eu refletir um pouco sobre essa vida que vocês vivem em função do trabalho, porque a formação escolar de qualquer, seja do ensino médio tradicional, seja do ensino médio integrado ao ensino profissional, que é o caso de vocês, ele é uma formação voltada para o mundo do trabalho, preparatória para o mundo do trabalho. Por mais que não pareça preparatório para o mundo do trabalho, ele é, de fato, uma preparação para o mundo do trabalho. E ele é, em si, uma ocupação, né? A gente tem muito uma interface, quando a gente vai falar sobre taxa de emprego e desemprego, a gente também está falando de taxa de ocupação e desocupação. Então, o que vocês fazem, se não é o trabalho em si, ele é uma ocupação, de fato, tá? Então, eu queria que vocês ampliassem o termo trabalho para que, inclusive, o que vocês fazem é aquilo que vocês vão fazer quando iniciarem a vida produtiva de vocês, né? Propriamente dito. Então, eu queria fazer uma primeira pergunta, que é, o que significa trabalho para vocês? Quando vocês ouvem essa palavra trabalho, o que vem à mente de vocês? Eu queria que vocês escrevessem no chat aí, o que significa, uma palavrinha para cada um, tá? Temos 15 aqui, eu só vou continuar a aula depois que os 15 escreverem alguma palavra referente ao que significa trabalho para vocês. Pode ser qualquer coisa, desde que não seja um palavrão, evidentemente, porque eu vou ler aqui, inclusive. Suor, ocupação, obrigação, dedicação, responsabilidade, deveres, esforço. Vamos lá, gente. Tem gente que não escreveu ainda. Estou contando aqui. Mais um esforço. Pode ser a palavra repetida aí. Não copie, evite copiar. Mas vamos lá. O que significa trabalho para vocês? Quando vocês ouvem alguém falar sobre trabalho, sobre quando vocês pensam sobre o trabalho, sobre o futuro de vocês no mundo do trabalho, o que vem à mente de vocês? Dedicação, obrigação, responsabilidade, esforço, deveres, suor, ocupação, tá? Isso valeria também o que vocês estão escrevendo para a escola, né? Provavelmente. Suor, ocupação, obrigação, dedicação, deveres, esforço. E a Andressa fala aqui ter grana. Realmente, eu acho que já tem uma diferença. Até quando a gente fala em escola, imediatamente a escola não te dá grana, né? A não ser que você tenha bolsa, monitoria, alguma coisa assim. Mas o trabalho, de fato, é um jeito de você ter grana, de fato. Ninguém... dificilmente a pessoa na sociedade atual trabalharia se não fosse em troca de algum dinheiro. Bom, então acho que a gente tem algumas palavras aqui que elas são
relativamente positivas, algumas positivas, outras que podem trazer algum nível de conotação até relativamente negativa, mas de maneira geral, quando a gente fala em esforço, ter grana, ter responsabilidade, dedicação, a gente está falando de coisas positivas. Mesmo a ideia de obrigação e suor, não necessariamente eles são negativos, né? Então eu vejo que vocês percebem o trabalho de maneira mais positiva. Então veja esse sujeito aqui, tá? Esse sujeito que está aparecendo no slide para vocês. Ele está comemorando alguma coisa, né? Está vibrante, ele está com a cutis bonita, ele está um cara bacana, assim, de terno e gravata. Provavelmente ele está falando assim: oba, hoje é segunda-feira. Ou ainda, oba, as férias acabaram. Eu imagino que vocês, como veem trabalho de uma maneira positiva, como vocês veem até às vezes o esforço ocupacional que vocês fazem atualmente nos estudos, né, que vocês se ocupam da escola atualmente, eu acho que chega segunda-feira vocês estão dessa maneira, né? Ou domingo à noite. Como é que é chegar domingo à noite? Como é que é para os pais de vocês, para os familiares de vocês que trabalham? Geralmente, segunda-feira de manhã, o pessoal está dessa maneira? Escreve aí no chat. É assim que as pessoas percebem segunda-feira? É assim que a gente representa segunda-feira? Ou segunda-feira é meio assim, como o pica-pau? Putz, segunda-feira de novo, maravilha, né? Eu acho que é meio assim, como se você tivesse indo para o matadouro, assim, né? A Andressa diz aqui que é assim todos os dias. Eu duvido que sábado e domingo seja assim, Andressa. Para quem tem filho pequeno e não dorme, eu sou assim. Agora está melhorando, mas vai voltar a ser assim quando minha filha nascer. Mas quem tem bebê pequeno que acorda 4, 5 vezes à noite, todo dia não tem final de semana de descanso. Todo dia é isso, tá? Mas a gente que tá estudando tanto, Enem, pais e escola tudo em cima, eu tô desse jeito aí todo santo dia. Até final de semana, Até final de semana. muito bem, tá? Então cara, isso tem uma coisa que você falou, Yara, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, porque essa vida maluca, que é do tipo se perder os finais de semana estudando, né? Apesar de eu adorar ler, né? Você vê aqui os livros que eu tenho aqui, o meu prazer no final de semana é ler, é estudar, é ler sobre sociologia, ler sobre outros assuntos, literatura também, romance e tal. Eu tenho até tido pouco tempo para isso, mas geralmente essa coisa do trabalho, do suor, do esforço, daquilo que a gente meio que faz meio que obrigado, porque a gente precisa se dedicar, porque a gente tem uma determinada responsabilidade. Se a gente faz isso, se a gente se acostuma a fazer isso desde cedo, a gente está se preparando também, porque por mais que, por exemplo, você veja as pessoas às vezes, aqui que eu estou tendo aula de sociologia, para que eu estou vendo isso? Filosofia, que viagem que é filosofia. Pô, física, velho, não preciso saber de física. Matemática, então. Nossa, porque eu preciso saber equação com 2, 3, 4, 5 incógnitas? Isso não serve para nada. Matriz, meu Deus do céu, para que eu vou usar isso? Só quem trabalha lá com computação. Na verdade, o computador faz tudo automático, você precisa saber mais ou menos as noções. Então, quando a gente olha para a escola, a gente fala assim: nossa, para que a gente vai aprender isso? Não vai usar nada. Mas, na verdade, o que a gente está aprendendo na escola não é nem o conteúdo em si. O conteúdo importa pouco. Na verdade, ele importa para as provas que vão vir aí, para um processo seletivo, mas o conteúdo importa menos do que a preparação do teu corpo e da tua mente para determinadas finalidades. Então, por exemplo, ao aprender matemática, física, química, biologia, você está se preparando para um tipo de raciocínio lógico, epistemológico, científico, né, num conjunto de saberes, de uma forma de pensar que acredita mais na ciência do que em astrologia. Espero que vocês, enfim, estejam aprendendo isso na escola.
Esse tipo de pensamento, de atitude, essa é a formação que a escola pretende dar e que vai ser utilizado no mundo do trabalho. E uma outra coisa que não tem a ver exatamente com o tipo de conhecimento em si, mas com o esforço dos estudos. Que vocês, se hoje vocês são capazes de ficar na frente da tela do computador, provavelmente vocês têm aula síncrona aí de manhã e de tarde, vocês ainda ficam nas redes sociais, no computador, enfim, vocês vão ficar na frente do computador, do celular, que está acompanhando o celular, acompanhando aula, notícia, etc., o dia inteiro. Vocês estão se preparando para o mercado de trabalho, que é exatamente isso. Eu, por exemplo, estou com uma dor nas costas, uma hernia de disco que eu adquiri, e que, inclusive, a primeira vez que eu tive dor nas costas foi dando aula. Mas eu estou aí, sentado, dando aula. Eu aprendi isso, a ficar sentado quietinho com a bunda na cadeira, quando estava estudando. E depois a gente vai acostumando, vai ampliando. É engraçado, porque uma das coisas que acontece na escola, e você vai se ampliando, é a capacidade de manter a atenção durante muito tempo, né? Isso é uma coisa que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Isso é importante para o mundo do trabalho. E o que é manter a atenção durante o tempo? Como é que a gente faz isso? Olha, quando você está na escola, no ensino fundamental, geralmente as aulas elas duram 40, 50 minutos. Quando você já vai para o ensino médio, as aulas já têm aulas de 2 horas, aula, 1h40, tem aulas até de 3 horas seguidas. E você vai tentando prestar atenção, fazer essa manutenção do seu esforço mental, concentrando naquele conteúdo, naquela atividade que está sendo proposta para vocês. Quando você chega na faculdade, no mínimo vocês vão ter aula de 2 horas. Se você for para pós-graduação, as aulas são de 4 horas, direto, de uma aula. Então, esse tipo de esforço, e outra, se você for em aula das áreas exatas, o professor vai passar uma equação lá e ele vai falar, daqui a meia hora eu quero que vocês tenham essa equação pronta. E você vai lá rachar a cabeça tentando fazer a equação. Você vai passar 2 horas, 3 horas, 5 horas, 8 horas, 5 dias fazendo uma equação, resolvendo uma equação. Se você for da área de ciências humanas, o professor vai dar aula em que ele não vai parar de falar 1 minuto durante 4 horas, com um intervalinho de 10 minutos para ele ir no banheiro, e vocês também. Então a gente vai se adaptando, encontrando um meio de se adaptar a isso no esforço escolar. Então, isso é uma preparação para a vida no trabalho. Bom, agora, isso tem a ver também, a maneira como a gente vê o trabalho, que é a visão de, como está aqui no slide, de segunda-feira como algo torturante, como algo nefasto, é algo que a gente percebe ao longo da história humana quando a gente vai pensar em trabalho. E se a gente for pensar, por exemplo, numa sociedade da qual a gente bebe muita influência, né? A gente tem muita influência dessa sociedade, a sociedade romana ou a sociedade greco-romana. Os romanos, eles designavam o trabalho como labor. E o labor, né, o nome é o latim para trabalho, a palavra para o esforço voltado para o atendimento das necessidades da sociedade, de um determinado grupo social, de uma determinada família. E o labor era reservado, de maneira geral, aos escravos, às pessoas escravizadas. E quem eram essas pessoas escravizadas? Geralmente eram pessoas que eram escravizadas por dívida, tinham algum endividamento, enfim, eram escravizadas, ou eram escravizadas porque eram conquistadas pelos romanos ou pelos gregos, e aí, como espólio de conquista, em troca da sua vida, as pessoas aceitavam submissão à escravidão. Então, às vezes, na outra sociedade, na outra cidade, no outro povo que ela fazia parte, ela não era escravizada, ela não era escrava, e ela é capturada pelos romanos e ela passa a ser escrava. E todos os seus descendentes também passam a ser escravos. E aí há toda uma discussão, Aristóteles, ele tem no livro A Política, boa parte do livro A Política, ele vai falando sobre a importância de você ter pessoas dentro da sociedade destinadas ao labor, ao trabalho. Tá? E aí ele vai justificar, inclusive, a escravidão, como tendo pessoas que, digamos, tenham aptidão
a serem escravizadas, a serem submissas e tal. Enfim, o Aristóteles é uma mente daquele período, dos períodos escravista. Apesar de ter gente, ele vai falar, inclusive, há pessoas que dizem que a escravidão é contra a natureza humana, e ele vai defender, não, a escravidão é favorável à natureza humana. Mas o labor, de maneira geral, que era essa atividade, muitas vezes, que até hoje a gente coloca como uma atividade menor, como uma atividade que só é obrigação, como uma atividade que a gente não deveria fazer, mas que é necessário para atendimento das necessidades básicas humanas, esse labor era visto como algo para uma parcela da população, que era uma parcela desvalorizada, que eram a parcela escravizada. Então, os romanos, aí a história do escravizado, a pessoa escravizada, ela era propriedade do senhor. E ela era usada como ferramenta. O escravo era uma ferramenta. Uma ferramenta com alma e uma ferramenta falante. Uma ferramenta que comunicava, que conseguia se comunicar. Uma ferramenta era uma ferramenta. Né? O Aristóteles via isso. Uma ferramenta, algo inanimado, o ser que não tinha alma, não tinha ânima. Né? Ânima é a palavra latina para alma. E um animal, um boi de carga, um burro de carga, ele era um ser que tinha alma, que tinha ânima, mas não era capaz de se comunicar, que não tinha inteligência suficiente, não era um ser humano. E você tinha o ser humano escravizado, que ele tinha alma, ele tinha capacidade comunicativa, mas ele era também escravo, ele era uma ferramenta com alma, com capacidade comunicativa, mas ainda assim inferior àquele aquela pessoa que o escravizava, ao seu senhor. Então, o trabalho, o labor, era destinado a essa pessoa que era inferiorizada, ela relegada à função de ferramenta. E aí toda sociedade escravocrata, cujo principal fonte de atendimento às necessidades, cuja principal fonte produtiva, como um principal meio produtivo, toda sociedade cuja principal meio produtivo é a força de trabalho escrava, ela vê o trabalho como algo negativo, tá? Como algo penoso, como algo torturante. E isso, a própria palavra labor, ela também gera outras palavras que para a gente são palavras comuns, apesar da gente não usar muito labor para se referir a trabalho. Mas a gente conhece a palavra lavoura, né, que é o espaço onde as pessoas fazem um trabalho de plantação, voltado a atendimento dessas necessidades básicas, que é produção de alimentos. E os escravos, tanto na Grécia quanto na Roma Antiga, eles eram principalmente utilizados na lavoura. Então, a lavoura é o espaço onde se dá o labor. Então, é importante isso, tá? O laboratório, por exemplo, a palavra laboratório também vem de labor, que é o lugar onde se trabalha, onde se dedica, onde se deve fazer os seus experimentos. Então, a palavra laboratório também vem de labor. E a palavra labuta também vem de labor, né? Eu vou para a labuta hoje eu vou trabalhar, tá? Então, essas palavras são palavras que vêm de labor e são palavras que a gente utiliza. Mas a principal palavra que a gente utiliza para designar o labor é trabalho. E trabalho vem do termo latino, do latim vulgar, chamado tripalium, tá? O tripalium era uma ferramenta de tortura. O tripalium eram três paus cruzados que poderiam servir para muitas coisas. Ao tripalho, instrumento de tortura, como é esse bonequinho que está sendo mostrado aí no slide, onde você amarra os pés e os braços em alguns lugares, começa a esticar, isso você torturava alguém. O tripalho também pode ser um pau cruzado. Não sei se vocês já viram os bois que botam 3 paus para prender na cabeça aqui, que é um jeito de você controlar o boi, num carro de boi, então você botava esses 3 paus. Então era utilizado para os bois. Esses 3 paus eram utilizados também, junto com isso, com os bois, para fazer
o arado, então esses 3 paus que você botava no boi para fazer o arado, os 3 paus que também eram utilizados como tortura e como instrumento e de prisão. Quando você prendia uma pessoa, você botava a cabeça dela no meio dos 3 paus e prendia os braços. Ela também era utilizada como um instrumento de prisão e tortura propriamente dito. Então, em determinado momento, no latim vulgar, as pessoas falavam assim: olha, eu vou lá para o labor. A pessoa que era identificada com labor era a pessoa que ia tripalhare, a pessoa que ia ser torturada pelos 3 paus, que estava preso aos 3 paus, ao tripalho. E aí a palavra tripalho vai gerar, em língua portuguesa, trabalho, em francês, travail, em espanhol também, travail. Bom, enfim, agora eu me esqueci como é em espanhol, mas também é voltado para o trabalho. Nas línguas germânicas, inglesa, etc., elas não têm essa... a palavra de trabalho é work, vem de outra origem, mas nas línguas latinas, propriamente dito, o tripalium passou a ser identificado com a ideia de trabalho. Então, o trabalho como tortura. Então, essa junção, essa identificação do trabalho como tortura, ela é uma possibilidade de ver o trabalho e talvez seja uma das maneiras mais persistentes da sociedade atual, o trabalho visto como tortura. Mas ela não é a única forma, não era nem a única forma como os gregos e romanos viam o trabalho. Os gregos tinham outra palavra para designar trabalho, que era poiesis. Só que poiesis é uma palavra que tem um aspecto completamente diferente da palavra labor, enfim, que era esse trabalho repetitivo, necessário para atendimento das necessidades básicas humanas. Poiesis, inclusive, é a mesma palavra da onde vem poesia, né? Poiesis é o trabalho de criação, criativo. É um trabalho que deixa um legado. Na verdade, você pode fazer assim, o trabalho não necessariamente ele é visto como essa ideia de labor, em que você vai de sol a sol e você vai fazer alguma coisa que vai se perder, alguém vai utilizar, você vai consumir e acabou o seu trabalho e perde significado para você. O trabalho ele pode ser também poiesis, no sentido que ele pode ser criativo, ele pode deixar um legado. O Mário Sérgio Cortella, ele tem um livro chamado assim, Qual é a tua obra? E essa ideia, essa pergunta, qual é a tua obra, ele tem a ver com esse significado grego de poiesis, que é o trabalho, qual é a tua obra? O que você deixa de legado para a humanidade? O que você deixa de legado para a sociedade? O que você deixa de legado para a sua família? O que você deixa de legado para o seu futuro? E o que você deixa de legado para si próprio? Em que sentido aquele trabalho que você faz é um trabalho significativo? E significativo no sentido de que ele é criativo, de que ele é idealizado na sua cabeça e ele é realizado. Ou seja, você cria. Quando você idealiza e você realiza, você faz a criação. E essa criação, criar algo novo, é algo eminentemente humano. Se o labor ele tem uma certa proximidade com aquilo que os animais fazem, né? Você bota um burro de carga, ele carrega, você coloca alguém para carregar ficar carregando, descarregando caminhão, ele está basicamente fazendo um trabalho repetitivo que não exige muita reflexão. Então, a dimensão do labor, ela tem um pouco isso por trás, de que você faz um trabalho repetitivo, que tem pouco significado, mas é necessário para a tua sobrevivência, de toda maneira. Mas o trabalho de poiesis, não. Ele é um trabalho criativo. Ele exige dedicação, ele exige suor, ele pode ser um trabalho que, em certa medida, causa sofrimento, mas ele deixa um legado. E aí a visão dos gregos a respeito de poiesis, que depois vai passar, inclusive, para os romanos, vai ser resgatado no Renascimento e vai, enfim, em certa medida, algumas atividades até hoje a gente vê como atividades criativas e melhor
e mais valorizadas e até melhor remuneradas, o poiesis tem essa dimensão. Então, era o trabalho dos artistas músicos, dos artistas dramaturgos, dos artistas escritores, dos artistas cênicos, né, dos palhaços, dos atores, das atrizes, das artesãs e dos artesãos, dos escultores, das escultoras, dos arquitetos, das pessoas que planejavam as construções da cidade. Enfim, esse era um trabalho já valorizado pelos gregos, e também era trabalho, e era um trabalho que exigia essa criatividade. O animal não tem criatividade, ele não cria algo do novo, ele não é capaz dessa criação. Então, dentro da filosofia grega, esse trabalho de poiesis, mesmo Aristóteles, ele sim é um trabalho mais valorizado, tá? Então, o trabalho também pode ser visto como um trabalho poético, no sentido de um trabalho que cria algo, né? E que deixa um legado. E aí ele é uma dimensão diferente do trabalho enquanto labor. Existe uma outra visão também do trabalho enquanto sacrifício. E quando a gente pensa em sacrifício, a gente geralmente traz a conotação negativa da palavra sacrifício, né? Que é isso é muito sacrifício, eu estou passando por que é uma situação de problema, por situação de sofrimento. E o sofrimento faz parte do sacrifício, mas ele não é o sacrifício em si. O sacrifício, se você vai pegar, a gente vai dividir a cidade, ele significa o sacro ofício. Ou seja, o ofício sagrado. Ou seja, o ofício é a atividade, o trabalho sagrado, né? E no período medieval, você tem tanto a dimensão que os povos medievais, germânicos, latinos, eles recuperam da dimensão a partir dessa cultura greco-romana, do labor, né? Tanto é que os servos eram chamados em latim de laboratores, que eram aqueles que laboravam, responsáveis pelo trabalho manual, pelo trabalho na lavoura, pelo trabalho artesanato, enfim, eles eram as pessoas responsáveis pelo trabalho. E você tinha, inclusive, a divisão entre ordens, né, entre castas, entre estamentos, né, não vou falar casta, mas entre os estamentos medievais, basicamente eram os laboratores, ou seja, os servos, os oratores, ou seja, o clero, aqueles que oravam, e os belatores, que eram aqueles que guerreavam, né? Bela do que é origina a palavra bélico, né? Então, os belatores é aqueles que eram responsáveis pelas funções bélicas da sociedade, aqueles que guerreavam. Então, a sociedade é dividida em belatores, oratores e laboratores. E os trabalhadores, eles deveriam, na visão da igreja, e a gente tem a igreja como a grande instituição que molda a cabeça das pessoas num período medieval, que incide sobre a cabeça das pessoas, que vai determinar como as coisas devem ser. Então, a igreja fala, olha, essa parcela da sociedade, ela deve exercer esse seu sacro ofício, esse ofício sagrado, que é trabalhar. Porque ao fazer esse trabalho, por mais duro que seja, por mais penoso que seja, por mais sofrimento que ele traga, ele é uma maneira de você se aproximar de Deus, porque ela é sua obra em atitude de graças, de dar graças a Deus. Então, o sacro ofício, o sacrifício, era necessário. Laboratores, trabalhem. Oratores, trabalhem no sentido de orem pelas almas. Belatores, também tem sua atividade de sacro ofício, que é guerrear e defender a cristandade. Então, cada um dessas ordens, desses estamentos, tem sua função, e essa sua função, elas exerciam a partir da ideia de sacrifício, inclusive os trabalhadores. E também a gente não pode deixar de lembrar que havia algumas ordens, alguns mosteiros, na qual o trabalho era visto como algo que deveria ser feito pelas pessoas para se aproximarem de Deus. O trabalho também como sacro ofício, como um ofício divino.
tá? Então, vários mosteiros que existiam na Idade Média, em que os monges, né, entre os frades eram todos, e as freiras, eram responsáveis por fazer o trabalho necessário para o seu sustento, e inclusive dar parte da sua riqueza lá como dízimo da igreja, enfim. Mas também era isso era visto como um sacro ofício. Então, o trabalho como sacrifício, e não simplesmente o sofrimento como um objeto de tortura, mas que tem um sentido, que ele traz esse sofrimento, mas que ele faz um sentido para a sua salvação, e que ele é importante para a sociedade como um todo. Esse é uma maneira de também ver o trabalho. Passando da Idade Média, a gente tem, enfim, quando no final do período medieval as cidades começam a se desenvolver, a sociedade ainda muito rural, mas as cidades vão crescendo e vão ganhando uma certa importância. O surgimento dos burgos e daquelas pessoas importantes dentro dos burgos, que eram os burgueses, né? E a gente tem um aumento do comércio, aumento da concorrência, e uma transição gradual para a sociedade capitalista, entre fins da Idade Média, entre 1300 e pouco, até o século XVII, 1600 e pouco, quando inicia a Revolução Industrial. A gente tem uma transformação da sociedade em que o mundo urbano vai ganhando cada vez mais importância. Ele ainda não é o mais importante, mas ele vai ganhando cada vez mais importante. E nesse período, o trabalho vai se modificando. O trabalho do campo continua sendo feito daquela maneira, os servos trabalhando, dando parte da sua produção para a igreja, dando parte da sua produção para os nobres e realizando a sua cota de sacrifício. Nas cidades, a gente tem os artesãos que trabalham nas suas oficinas, que têm seus aprendizes, que têm uma relação, as suas corporações de ofício, que têm uma relação de trabalho muito voltados para o autossustento, não para um nível de concorrência aberta. Enfim, as corporações de ofício, inclusive, elas diminuíam, elas agiam de modo a não permitir uma ampla concorrência. Mas com a cidade se desenvolvendo, o comércio se desenvolvendo, há cada vez mais uma demanda para que as oficinas, né, de artesanato ganhem em produtividade, produzam mais em cada vez menos tempo. E a gente começa a ter as manufaturas, onde há uma divisão do trabalho. Como vocês podem ver nessa figura, aí a gente está falando de uma oficina de sapataria, que no período medieval, no final do período medieval, você já tem uma divisão de trabalho. Se antes o sapateiro fazia todo o processo de trabalho, eventualmente é ajudado por um aprendiz, que aprendia aquela profissão, e a partir de determinado momento, essa oficina se torna uma manufatura, que é um lugar onde as pessoas vão dividir seu trabalho, cada um vai ficar responsável por um pedaço da elaboração daquele trabalho, para no fim ter aquele produto. Esse produto vai ser, geralmente, um produto mais barato do que um outro produto produzido por um artesão do início ao fim. Então, a manufatura é inclusive a primeira fase da Revolução Industrial, a primeira etapa da Revolução Industrial, é essa caminhada para a manufatura. Ainda não há máquinas que funcionam a partir de uma energia motriz externa, como uma energia a vapor. Os equipamentos que são movidos pelos seres humanos, ou mais tardar por animais. Então, a gente tem as manufaturas sendo surgindo na Europa naquele período. E essas manufaturas um dia vão abrir, né, vão deixar de existir, ou vão diminuir sua importância, porque vão aparecer as indústrias, ou a maquinofatura, né, que aí a mão de obra humana, aqueles equipamentos que vão funcionar por força motriz humana, elas vão dar lugar a máquinas movidas a vapor, pelo motor a vapor, que é inventado a partir do século XVII e aprimorado no século XVIII. Então, isso vai gerar a Revolução Industrial. E nesse processo, mais importante que a tecnologia, é que as relações de trabalho se modificam. Se você tinha um trabalho, que era o trabalho servil, tá? Ligado ao campo, e o trabalho na cidade era o trabalho de artesanato,
artesanal, em que a relação de trabalho era muito particular, em que, por exemplo, o artesão ele era dono de suas ferramentas, produzia para si e para vender ali no mercado, sob regras muito rígidas da sua corporação de ofício, e ele tinha a possibilidade de ter aprendizes que aprenderiam o ofício e depois se tornariam artesãos. A partir do momento que vai se desenvolver na manufatura e radicalizando isso na maquinofatura, na indústria, aquele artesão deixa de existir. Aquele sapateiro, artesão, ele deixa de existir porque a maquinaria vai produzir muito mais sapato num tempo muito menor, a custo muito mais baixo. E aí as relações de trabalho se modificam. Já não é a relação entre o mestre artesão e seu aprendiz. Já não é mais a relação entre o servo e o senhor feudal. Já não, agora a relação passa a ser entre o patrão, dono das máquinas e equipamentos, e os trabalhadores, que não tem nada, nenhum equipamento, e que não tem nada a não ser sua força de trabalho. Que isso vai ser tão bem analisado pelo Karl Marx já no século XIX. E aí a gente tem, junto com essa revolução industrial acontecendo aí da maquinofatura, a gente tem também a persistência do trabalho escravo no Brasil e em outros países latino-americanos. Né? A persistência do trabalho escravo se dá aí nesse aparecimento da Revolução Industrial, e ele é um importante fator para a gente entender o trabalho, porque o trabalho escravo colocava que né, no caso das colônias, todo o trabalho manual era destinado, praticamente todo o trabalho manual era destinado aos escravos, dentro da constituição, da construção dessa ordem capitalista. Os homens ricos, os nobres, aqueles poderosos, eles se sustentam a partir do trabalho escravo. Só que esse trabalho escravo começa a entrar em contradição com a ordem capitalista, que é o quê? Eu produzo cada vez mais, né? O industrial capitalista, ele produz cada vez mais para esse produto ser vendido. E se esse produto precisa ser vendido no mercado, você precisa de mercado que compre o produto. E escravo não compra, porque o escravo não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o trabalhador assalariado. Então, para o funcionamento do capitalismo, é necessário que a escravidão acabe. Mas, durante um bom tempo, no Brasil, desde o seu descobrimento pelos portugueses, desde a invasão dos portugueses na América, aqui no Brasil, e dos europeus na América de maneira geral, até 1888 a gente tem esse processo de escravidão. O que torna os valores relacionados ao trabalho no Brasil uma questão, não só os valores relacionados ao trabalho, mas como a elite vê a classe trabalhadora, as pessoas que trabalham e verem o trabalho manual, tem muito a ver como era o trabalho realizado no Brasil colonial e depois no Brasil imperial, que até 1888 ficou. Então, pouco mais de 100 anos que a gente tem sem trabalho escravo. E aí isso tem a ver com a concepção de trabalho que a gente vai construir também no Brasil. Mas tanto o trabalho escravo quanto o trabalho nessas fábricas que estão surgindo lá na Europa naquele período, eles trazem a ideia do trabalho como exploração. E por que como exploração? Porque as fábricas, quando surgem, durante o período da primeira Revolução Industrial, que vai de 1750 até 1850, mais ou menos, esses 100 anos da primeira Revolução Industrial, 150 anos da primeira Revolução Industrial, o que se percebe é um empobrecimento da população. A população empobrece. As pessoas que trabalhavam no sistema antigo, no sistema feudal, ser, em média, 30, 40 horas por semana, tá? Fazendo suas atividades de labor, no sistema industrial, quando eles são expulsos das suas terras, porque suas terras passam a ser cercadas pelos senhores feudais, que estão interessadas em produzir ovelhas para vender lã para as indústrias que estão nascendo. Então, os servos que produziam ali, basicamente para subsistência, e o excedente trocava e tinha que pagar seus impostos, parte da sua produção tinha que ir para o senhor feudal, nessa típica relação feudal, servil, ele é expulso daquela terra
e vai para a cidade, ele não tem para onde ir. E lá na cidade ele vai trabalhar na fábrica que está surgindo e está precisando de mão de obra. Essa fábrica que está consumindo a lã que é produzida dentro, nas propriedades agora cercadas. Então, esse servo que trabalhava 30, 40 horas, a depender da época, nem trabalhava, porque quando tinha inverno, enfim, eles tinham que estar dentro de casa, não adiantava plantar nada, mas tinha esse regime de trabalho, que era muito casado às estações do ano. Quando ele sai dali e vai para a cidade, lá na cidade ele vai trabalhar 60, 70 horas, 80 horas por semana, até 80 horas por semana. Aí fala assim, como assim, professor? Trabalhava 16 horas por dia. Não tinha jornada de trabalho regulamentada. Não só adultos trabalhavam, mas crianças também. Se criança já era capaz, 6, 7 anos, carregar uma ferramenta, ela já estava trabalhando para ajudar na renda dos pais. Então, era esse período do século XVIII, do século XIX, é o período de superexploração do trabalho, da mão de obra do trabalho. Os trabalhadores da Inglaterra industrial, a situação de vida deles era pouca coisa melhor em relação aos escravos no Brasil. A depender do lugar, da fazenda onde estivesse, ainda era pior. A expectativa de vida de um trabalhador industrial na Inglaterra, em Manchester, nas cidades inglesas, não passava de 35 anos de idade. A subnutrição era comum. Receber um salário, não só isso, mas nesse período da Revolução Industrial, quando fez com que o salário daquelas pessoas que trabalhavam naquelas manufaturas, que depois migraram para os equipamentos, o salário caiu pela metade, por mais da metade. Você tem dados mostrando isso. Então, a situação de vida piorou. E aí o trabalho começa a ser visto como um trabalho altamente de exploração. E revoltas passam a ser comuns. Você tem movimentos dos trabalhadores, a criação dos primeiros sindicatos, que é a outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, que o trabalho ele pode ser visto como labuta, que tem uma brincadeira, enfim, tem uma possibilidade, não é descartado, nem é comprovado, mas que a palavra labuta vem da união de labor mais luta. Então, o trabalho e luta, ela também é uma possibilidade. O trabalho ser visto como algo que traz a luta como algo real, ela também é uma possibilidade de ser vista, né? Então a palavra labuta não tem a ver com luta política, inclusive, labuta inicialmente, mas a gente pode trazer essa perspectiva, né? Da labuta como algo, como uma experiência de luta política, mas a labuta é a luta do dia a dia mesmo, o labor, mas a luta do dia a dia. A pessoa sai para a labuta, vai lá trabalhar de sol a sol, e isso ela está laborando e está lutando pela vida. Então a ideia de labuta também pode trazer essa ideia de organização de classe, de luta por direitos, que não é à toa que os trabalhadores que trabalhavam 16 horas, não tinham dia de descanso, não tinham férias, não tinham nada, a partir do século XIX, eles ganham talvez uma das primeiras conquistas desses trabalhadores, por exemplo, é a redução da jornada de trabalho, a limitação da jornada diária de trabalho para 12 horas. Olha que beleza, 12 horas de trabalho. Isso em 1850, lá por volta desse ano. E aí você vai ter conquistas constantes dos trabalhadores até meados do século XX. Você tem a instituição no Brasil, por exemplo, em 1943, com a promulgação das leis trabalhistas feita em São Januário, em homenagem ao Samuel. Em 1943 é promulgada a legislação trabalhista que limita a jornada de trabalho diária a 8 horas e a semanal a 44 horas. Na França, a jornada de trabalho foi reduzida, era 40 horas, e ainda foi reduzida no governo socialista do François Mitterrand para 35 horas semanais, ou 7 horas diárias. Então, isso se dá a partir de muita luta, organização dos trabalhadores. Então, a ideia de trabalho também pode ser vista como uma ideia de trabalho e luta, muito em virtude dessa dinâmica de exploração que também faz parte dessa visão de uma cosmovisão de trabalho. Bom, mas também não apenas isso. O trabalho também ele pode ser visto como um valor em si mesmo.
E como isso? Eu não sei se vocês conhecem essa figura à esquerda aí que está na foto, na imagem para vocês. Ele é João Calvino. João Calvino nasceu em 1509 e morreu em 1564, no século XVI, isso. É um dos ícones das reformas protestantes, né? Ele e Martinho Lutero. Lutero veio antes dele. E o João Calvino, ele, dentro da reforma, ele vai criar sua denominação religiosa, sua igreja, né? E que vai se espalhar pelo norte da Alemanha, vai se espalhar por parte da França e na Inglaterra, e depois vai para os Estados Unidos, sob a denominação não de igreja calvinista, mas do puritanismo, né? Mas a ideia do João Calvino, principal, e que tem a ver com o trabalho, é uma ideia de predestinação absoluta. Tá? Que nós viemos ao mundo predestinados por Deus a sermos salvos ou condenados. Como é que ele chega nessa visão aí de predestinação? Ele vai falar o seguinte, ele vai fazer uma análise. Deus é onisciente, né? Deus, a figura de Deus é onisciente. Tá bom. Se ele é onisciente, ele sabe de tudo. Se ele sabe de tudo, ele sabe do início, do meio e do fim. Ou seja, ele sabe do futuro. Se ele sabe do futuro, o futuro já está dado. Ou seja, a gente é predestinado. Né? Então, Deus sabe do futuro, inclusive sabe quem será salvo e quem será condenado. Né? Bom, se tem isso, como é que eu faço? Bom, você, desculpa, você como ser humano, limitado que é, né, eu estou falando com o Calvino, mas eu também sou um ser humano ilimitado, embora não pareça muito, mas enfim, você como ser humano, limitado que é, você pode saber se você será salvo ou não. Como? Deus deixa alguns sinais, dá alguns sinais. E a gente tem que perceber esses sinais. Mas Calvino vai falar, e que sinais são esses? Ele vai falar, está na Bíblia. Vamos ver o que está escrito na Bíblia a respeito desses sinais. Ele vai mostrar que esses sinais da escolha divina, né, da predestinação, ela se manifesta já na vida dos indivíduos, se manifesta na sua vida. E que eles se manifestariam como? Bom, vamos ver quais são os mandamentos, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Então, o que ele vai perceber, o que ele vai interpretar, a maneira que ele vai interpretar a Bíblia é que o trabalho, a pureza dos costumes e o cumprimento dos deveres para com a sociedade e com a família, eles são alguns dos sinais que Deus vai mostrando para você. E, principalmente, se esses sinais, se você levar uma vida trabalhando, cuidando da sua família, fazendo o progresso da sociedade, do meio onde você vive, os resultados também vão vir para você. E se esse resultado vir para você, significa que Deus está te dando aquilo que você está conquistando. E isso significa que são sinais, nunca você vai ter certeza, mas sinais que você é um dos escolhidos até a salvação. Tá? Então, Deus vai abençoar você com o seu progresso econômico. Inclusive, você tem a teologia da prosperidade que faz uma ressignificação disso. Mas, para isso, o João Calvino ele vai falar, olha, tem uma situação aqui. Se você for pegar ali na vida de Jesus, nos evangelhos, tem a tal da parábola do homem rico, do jovem rico, que quer acompanhar Jesus. Jesus, tá bom, você deixa a sua riqueza e vem me seguir. E o jovem rico olha para a riqueza, olha para Jesus, olha para a riqueza, olha para Jesus, escolhe a riqueza. E fala, Jesus, já que é para deixar a riqueza, eu vou ficar com ela e tchau e benção para você. E aí vai embora. E Jesus vai falar assim, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como é que a Igreja Católica interpreta essa passagem bíblica? Olha, a riqueza ela é um mal em si. Então você não pode acumular, você não pode cometer usura, enfim, né? Usura é você emprestar dinheiro, cobrar juros e tal. Você não pode ser uma pessoa que busca as riquezas em si. E o João Calvino vai falar, olha, não é isso que Jesus quer dizer, até porque tem uma outra parábola, né? Jesus, o do jovem rico não é nem parábola, ele faz parte ali dos evangelhos. Mas tem uma parábola de Jesus que ele vai falar sobre os talentos, que aí o Senhor
vai viajar, vai fazer uma viagem longa, vai ficar alguns anos fora, e ele deixa alguns talentos. Talentos era a moeda lá na época. Ele deixa um talento para os escravos, para os seus escravos, deixa um para um, 3 talentos para outro, 5 ou 7 para outro. Os que foram com mais talentos, né, aqueles que foram, eles reproduziram os talentos. Quando o senhor volta, ele, e aí, o que você fez com os talentos? Ele, eu consegui vender aqui, fiz acolá, não sei o que, ele virou isso aqui, virou 20. O outro, virou 15. Pô, muito bem, vocês estão bem. E um enterrou e deixou lá. Quando voltou, ele devolveu aquele para o seu senhor. Ele falou, você não utilizou o meu talento, então você não fez a minha vontade, que era se utilizar o seu talento, fazer que multiplique. Então, o que o João Calvino ele percebeu? Ele falou, bom, nessa história toda aqui que a gente percebe, tanto do jovem rico quanto dos talentos, a parábola dos talentos, você percebe que não é riqueza em si, porque se nessa parábola o senhor dá algum dinheiro, o dinheiro em si não é o errado, mas o apego a essa pessoa ao dinheiro. E esse apego ao dinheiro significa o quê, basicamente? Basicamente, você usufruir daquele dinheiro. E o erro do jovem rico é porque ele não queria abrir mão das benesses que o dinheiro poderia lhe trazer, e prefere o dinheiro a Jesus. Mas se o ser humano, a pessoa, ele não usufrui da sua riqueza, ele mantém uma vida simples, uma vida regrada, e pega esse dinheiro e multiplica esse dinheiro, ele está fazendo a vontade divina. E se Deus está permitindo que ele multiplique, isso é sinal de que ele vai ser salvo. Então, olha só a força desse pensamento. Esse pensamento vai tomar conta de toda. A gente está falando de um ambiente altamente religioso, tá? Ele vai tomar conta de determinada parcela da sociedade e vai se tornar um valor em si mesmo. E o trabalho, ele se torna um valor. Porque a vida dedicada ao trabalho, oriunda de uma vocação particular, estabelecida por Deus, esse trabalho permite uma acumulação de riqueza, e se esse ser humano, se essa pessoa acumula essa riqueza, reinveste essa riqueza, ela significaria que ela está destinada ao paraíso celestial. Então, aquilo que foi conseguido pelo trabalho deve ser reinvestido na atividade desenvolvida para o engrandecimento da vontade divina. Basicamente é isso. E isso vai fazer com que o comportamento de milhares de pessoas, para não dizer de milhões de pessoas, passe a ser um comportamento voltado à vida simples, voltada à acumulação, voltada ao trabalho. E aí você tem, segundo Max Weber, que tem um livro que eu tenho até aqui, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, esse é um dos fatores fundantes, o principal fator cultural de comportamento que propicia o aparecimento do capitalismo na Inglaterra, nos Estados Unidos, no norte da Alemanha, Holanda, enfim, onde o pensamento calvinista, onde o calvinismo ele vai se disseminar. E ele vai falar, isso inclusive contrapõe, se você for pegar os países que são mais católicos, o capitalismo vai se desenvolver muito depois, correndo atrás dos lugares, dos territórios que eram majoritariamente calvinistas. Evidentemente, o capitalismo depois ganha vida própria, ultrapassa os limites da ética protestante, do calvinismo, e hoje em dia ele é muito diferente, enfim, mas essa ideia de acumulação de riqueza, de você reinvestir seu dinheiro para gerar mais dinheiro, isso é uma ideia que não existia na Idade Média, não existia em nenhuma sociedade humana que não fosse essa sociedade moderna capitalista. E isso cria uma nova ética do trabalho. E aí é a partir daí que o trabalho passa a ser visto não mais como sacrifício, não mais como tortura, não algo como voltado só para determinada classe social, só para os escravos, só para os servos, enfim, mas passa a ser visto como algo que é de toda a sociedade. E aí você começa a ter o trabalho como um valor em si mesmo. A ideia de o trabalho dignifica o homem é uma ideia que vem a partir dessa nova ética do trabalho, que vai ser reproduzida até os dias de hoje,
na nossa sociedade, em alguns lugares mais do que os outros. Então, essa ideia de contra a vagabundagem, por exemplo, você não faz nada, você é vagabundo, não sei o que, tal, ver a o não trabalho, o ócio como vagabundagem, como algo negativo, isso é próprio da sociedade capitalista moderna, que se constrói a partir dessa ética protestante, dessa lógica calvinista. Até porque em Roma e na Grécia Antiga, o ócio dos patrícios, dos cidadãos atenienses era algo bem visto, porque apenas o ócio era capaz de gerar conhecimento, capaz de filosofia, capaz de gerar, inclusive, a possibilidade de agir sobre a vida pública da cidade. Então, o ócio era necessário. E o ócio passa a ser visto, a partir dessa lógica, como algo... O ócio é a preguiça, né? O não fazer nada, para quem nunca ouviu esse termo. Então, o trabalho passa a ser visto como um valor em si mesmo. Então, o trabalho também pode ser visto como isso. E o trabalho também, para finalizar aqui a aula de hoje, que a gente já está se aproximando de mais de 1 hora, o trabalho pode ser visto como um elo que une as pessoas, tá? O que isso significa? Cara, as pessoas, quando trabalham, elas trabalham em uma atividade específica, né? E as pessoas dependem umas dos trabalhos das outras. Então, ao depender do trabalho de umas das outras, as pessoas criam determinada solidariedade. Então, o trabalho ele não é simplesmente exploração, o trabalho não é simplesmente sacrifício, ele não é só um valor em si, mas ele é importante para a sociedade, para um grupo social, porque ele faz com que as pessoas dependam de si e, ao depender de si, vivam em sociedade. Isso torna a sociedade viável, porque o contrário disso seria a guerra de todos contra todos. Então, você tem 2 opções: ou as pessoas trabalham, ou as pessoas guerreiam. Porque ao trabalhar, elas cooperam entre si, cada um na sua atividade em que ela é especialista. Um produz couve, o outro produz sabão. Quem produz couve precisa do sabão, quem produz sabão precisa da couve. Enfim, essa geração de interdependência ela é fundamental para que o trabalho gera, que a divisão do trabalho especialmente gera, ela é fundamental para criar o elo de solidariedade que une a sociedade. Um exemplo disso, vocês já viram esse episódio, eu não sei se eu dei já esse exemplo para vocês, mas vocês já viram esse seriado que está aí na tela, né? Qual o nome mesmo desse seriado? La Casa de Papel, né? A Casa de Papel. E aí, para quem não viu, vou dar spoiler, que não vou dar spoiler, não, vou falar sobre a série, de maneira geral. É uma série em que essas pessoas se reúnem para roubar o Banco Central, a Casa da Moeda, o Banco Central não, a Casa da Moeda da Espanha. Tá? É um seriado espanhol que está lá no Netflix. Quem quiser, veja o Netflix. Quem não tiver Netflix, tem um site chamado Pirate Bay, aí que você pode baixar um torrent. Eu não falei isso, tá? Vou depois editar para botar no YouTube. Mas vocês podem ter acesso a esse seriado. Bom, aí tu tem essas figuras aí. Que é essa figura que é a Tóquio, né? A mocinha aí que é a Tóquio, o Rio, o Denver, o Moscou, a Nairobi, o Oslo, o Helsinki e o Berlim. Cada um, esse não é o nome das pessoas, são codinomes. As pessoas não se conhecem, tá? Tirando um ou outro aí que são irmãos, pai e filho, enfim, as pessoas de maneira geral não se conhecem, tá? Não tem nada em comum, quase nada em comum, nem necessariamente são dos mesmos países. Oslo e Helsinki são da Europa Oriental, mas eles têm alguma coisa que os une no seriado, que é a divisão do trabalho, tá? A Tóquio tem uma característica de ser mais explosiva, ela é boa de porrada, tiro, etc. O Rio é um cara que manja de computação, o Denver é um cara que também é meio da porradinha, o Moscou é o cara que faz explosão lá, arromba cofre, essas coisas assim, a Nairobi é a pessoa que é perfeccionista, sabe falsificar papel moeda como ninguém, o Oslo e o Helsinki também, se eu não me engano, é da galera da porrada, e o Berlim é um cara inteligente que consegue, e tanto Berlim quanto o professor são os caras que planejam aquele roubo. Então, cada um tem uma função. Bom, o seriado,
A Andressa me perguntou se eu já assisti. Claro, né? Pô, vou fazer um exemplo aqui de coisa que eu não assisti. Inclusive, estou esperando aí a última temporada, né? Eu acho que é a última, né? Que vai surgir aqui. Deve estar para chegar. Mas, enfim, o pessoal lá da Casa de Papel, esse grupo, né? Essa quadrilha, ele só consegue se manter porque as pessoas dependem uma das outras. Porque eles são diferentes, eles não se conhecem, mas elas sabem que precisam uma das outras para realizar aquela atividade. E a sociedade, guardada as devidas proporções, funciona dessa maneira. Então, ela não rompe, as pessoas não estão se matando aí de maneira doidada porque elas dependem uma das outras. Elas não estão disputando os recursos escassos que tem na natureza. Elas produzem esses recursos, por mais escassos que sejam. Então, o trabalho, ele é aquilo que gera essa solidariedade dentro da sociedade. Quem fez uma reflexão muito boa sobre isso foi o Émile Durkheim, que é um sociólogo francês, um dos clássicos. Então, a gente foi, ao falar do trabalho como exploração, do trabalho como valor em si mesmo e do trabalho como um elo que une as pessoas, a gente está falando dos 3 sociólogos clássicos que vão refletir sobre essa questão do trabalho, tá? E aí, eu tenho uma pergunta para vocês refletirem. Como é que você vê o trabalho? O trabalho para você é tortura? O trabalho para você é sacrifício? O trabalho para você é criação? É a possibilidade de exercer sua criatividade? O trabalho para você é um valor em si mesmo? O trabalho para você é significado de exploração? O trabalho para você é labuta? É labor com luta? Ou o trabalho para vocês também é uma possibilidade de gerar solidariedade com as outras pessoas? Para quem trabalha, inclusive, vocês aí no dia a dia de vocês também, vocês sabem que quando as pessoas, inclusive, cooperam entre si, gera uma certa solidariedade, né? A coisa mais legal, uma das coisas mais legais que a gente tem ao fazer trabalho em grupo, quando a gente passa uma atividade para vocês aí, trabalho em grupo para vocês, um seminário, como é que é? Vocês vão ter uma jornada acadêmica, não sei o que, vocês vão ter que reunir em grupo. Uma das coisas que é problemático é o seguinte, tem gente da equipe que não faz nada. Isso rompe determinadas, ou não cria elo de proximidade entre as pessoas. Mas quando as pessoas buscam fazer um trabalho conjunto, compartilhado, dividem trabalho, vão todos à labuta e conseguem fazer um bom trabalho com todo mundo participando, isso reúne as pessoas, une as pessoas, isso une vocês, isso une uma equipe de trabalho, isso une uma equipe de futebol, e também, quando não faz a coisa direito, isso desune, né? Então, ver o trabalho como algo que reúne, como une as pessoas, é algo também que acontece na nossa vida atual. Então, como você vê o trabalho? E mais, e aí isso vai ficar para a gente refletir para a próxima aula, como o trabalho se apresenta em nossa sociedade atual. A partir dessas concepções que a gente tratou aqui, como é que atualmente se apresenta o trabalho? Tá? Então, para isso, para refletir sobre como a sociedade se apresenta em nossa sociedade atual, a gente vai trabalhar, vai ver como é que é a história das metamorfoses das relações de trabalho na sociedade capitalista, como é que a sociedade capitalista vai passar pelo processo de racionalização das relações de trabalho. Mas isso vai ficar para a aula que vem, porque a aula de hoje já passou da hora que tinha que terminar. Tá bom? Agradeço aí a presença de vocês. Boa tarde. Fico aberto se vocês tiverem alguma dúvida.